Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23, a palavra de Deus diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos falar juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A Bíblia ensina que depois que Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, no princípio de tudo, a morte começou a fazer parte da experiência da humanidade. Não era o projeto de Deus que houvesse a morte, não que houvesse uma separação violenta entre Deus e o homem. O pecado trouxe como a sua principal consequência a morte, tanto a morte física e sobretudo a morte espiritual. Além das outras consequências imediatas que o pecado traz, a inimizade, o pecado destrói casamentos, destrói grandes amizades, o pecado destrói projetos incríveis. O pecado tem um poder destrutivo muito grande, mas a consequência pior do pecado é que ele trouxe para a experiência humana a morte espiritual do homem. A partir dali, a Bíblia ensina que o homem ficou condenado, e também ele experimentou durante a sua trajetória, a exemplo do primeiro casal, os seus próprios pecados. O apóstolo Paulo diz que todos nós pecamos e separados nós ficamos da glória de Deus. Nós somos separados, não só Adão e Eva ficou impedido de voltar ao Éden, aquele jardim maravilhoso guardado por um anjo com espada flamejante, mas todos nós, por causa dos nossos próprios pecados, ficamos impossibilitados de retornar ao jardim maravilhoso de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Eu e você somos grandes pecadores. E aqui Paulo, então, ele resume nesse versículo: porque o salário do pecado é a morte. Nós vamos ver nessa noite um só dos vários exemplos que a Bíblia mostra, com detalhes, o que acontece quando o homem recebe esse salário. Qual é a experiência do homem quando ele vai receber esse salário? Aquilo que ele merece por causa dos seus pecados. Vamos pensar primeiramente: o salário do pecado é a morte. Nós vamos ver a história de um rei muito poderoso, um homem pecador, assim como eu e você, e que num dia determinado, para ser mais exato, numa noite, ele recebeu esse salário terrível. Vamos abrir as nossas Bíblias, então. Daniel capítulo 5, vamos acompanhar esse texto. É um texto realmente inquietante para todos nós que temos consciência dos nossos pecados diante de Deus. Daniel capítulo 5, a palavra de Deus vai contar uma história, uma narrativa impressionante de uma pessoa que recebeu o seu salário. A Bíblia diz o seguinte: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e ele bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os
seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus ombros se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Vou repetir. Ele estava tomando vinho, numa alegria danada, festejando, não é? Brincando, contando piadas, dançando. De repente, se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus ombros se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. O grande rei Belsazar, batendo um joelho um no outro de medo, naquela mão misteriosa, e ordenou ao rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria batia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória,
dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constituir sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isso, e te levantaste como o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante tu, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho por eles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarzinho. E esta é a interpretação daquilo: Mene, contou Deus o seu reino e o acabou. O seu tempo acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. O pecado pesa muito no mundo espiritual. Tem um peso terrível. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura, e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E esse homem, esse grande rei, muito poderoso, e ele era rei na época, rei de todo o mundo. Ele foi rei de um dos reinos mundiais que o mundo antigo teve. Ele governava, não era um país só, ele governava o mundo inteiro, inclusive o Judá e Israel, nações do povo de Deus, eram escravos dele. Foram levados escravos lá para a Babilônia por causa do pecado, por causa da idolatria. Os profetas avisaram Israel, avisaram. Jeremias pregou durante 50 anos, e as pessoas diziam: não, Deus não vai fazer isso conosco, não, nós somos povo dele, nós somos povo especial. E ele dizia: olha, a idolatria vai levar vocês para o cativeiro. E eles tiveram que ficar lá na Babilônia durante 70 anos. Esse rei, então, era muito poderoso. E sempre, muitas vezes acontece quando o homem recebe muito poder. O homem, quando recebe muito poder, muita fama, muito dinheiro, ele fica vaidoso e orgulhoso. Invariavelmente é assim. Raríssimas exceções, a pessoa mantém os seus pés no chão e humilde diante de Deus. De modo geral, muito poder, muita fama, muito dinheiro faz o homem ficar nas dúvidas, ter o seu coração orgulhoso. E aqui esse grande rei, ele fez uma coisa que ele nunca deveria ter feito. Ele, numa noite de orgia, de festa no palácio, ele mandou trazer os vasos de ouro que eram usados no templo de Jerusalém. Aqueles vasos de ouro, as pessoas comuns não podiam pôr a mão. Só o sumo sacerdote podia pôr a mão naqueles vasos. Eram vasos consagrados a Deus. E esse rei trouxe e festejou e se alegrou e brincou com Deus. A Bíblia diz: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ensina: o salário do pecado é
Daniel, dando a interpretação, ele diz: olha bem, a sua vida foi colocada na balança e você foi achado em falta. Pesou contra você os seus pecados. E Deus colocando a sua vida na balança, você ficou em débito. A experiência de Belsazar é, na verdade, a experiência minha e sua. Na verdade, se Deus colocar a minha vida e a sua vida na balança, todos nós vamos estar em débito com Ele. Belsazar não foi pior do que eu e do que você. Ele não foi mais pecador do que eu e você somos. Não. Ele era pecador. E o salário do pecador é a morte. E naquela mesma noite, ele foi morto. Ele recebeu o seu salário. Mas é interessante esse versículo 6. E enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos nas nossas plenas faculdades mentais, nós precisamos olhar para esse texto e nos ver nele, e ter um devido temor diante do texto como esse. Eu gostaria de chamar a minha atenção e a sua mais uma vez para o versículo 6. Todo homem que não está preparado para encontrar com Deus fica exatamente desse jeito quando ele recebe a notícia que vai morrer. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram Todo pecador, e todos nós somos pecadores, que ainda não está preparado para encontrar com Deus, não tem como encarar a Deus, ele deve temer, e deve temer muito, porque o salário do pecado é a morte. E isso é sério, não é? E o apóstolo Paulo vai dizer: o salário, a recompensa, o que merece o pecador é a morte. Todos nós trabalhamos por um salário, e o salário de quem peca é morrer. Eu e você somos merecedores da morte. Mas o Paulo vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas, bendito isso, não é? Graças a Deus por esse mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A boa notícia do Evangelho é que, apesar do pecado trazer a morte, em Jesus Cristo nós temos a oportunidade de vencer a morte. Essa é a nova do Evangelho. Essa é a nova que Jesus Cristo veio trazer à humanidade. Nós vamos ver o exemplo agora de uma pessoa, de uma mulher, que chegou o dia dela de receber também, a exemplo de Belsazar, o seu salário. Mas você vai ver o que significa Jesus na vida de uma pessoa, a diferença que Jesus Cristo faz. Abra comigo sua Bíblia, acompanhe aí, Evangelho de João, capítulo 8. Essa mulher, chegou o dia dela, recebeu o salário dela. Ela também, como eu e você, a exemplo do rei Belsazar, ela também era uma mulher pecadora. Ela não era mais pecadora do que as mulheres que estão aqui nessa noite. Vão ver, não, é verdade. Os pecados são diferentes, mas todos são pecadores da mesma maneira diante de Deus. Apenas nós variamos os nossos pecados.
Capítulo 8 de João, a Bíblia vai dizer: uma mulher que naquele dia ela deveria receber o seu salário. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando, para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Diante dessa palavra de Jesus, será que eu posso dizer, será que você pode dizer, com toda sinceridade, que Belsazar é pior que você? Você tem coragem de dizer que essa mulher que foi pega em adultério, ela é pior do que você? Havia uma multidão que achava que era melhor do que aquela mulher. Jesus falou: tá bom, tudo bem. Quem não tem pecado, pode, eu autorizo, pode pegar aí a pedra e pode atirar nessa mulher. Pode fazer. E a Bíblia diz então que quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos. Olha aí, os anciãos em Israel eram respeitadíssimos, né? Eram normalmente homens sérios, homens respeitados, faziam parte do conselho da cidade, eram pessoas respeitadíssimas, cidadãos exemplares. Mas a começar pelos mais velhos até os últimos, todos saíram. Ficou só Jesus e a mulher que estava comigo. Uma coisa interessante é que, se nós formos analisar profundamente, aquela mão que escreveu a acusação para o rei Belsazar, aquela mão de Deus, ela bem poderia ser a mão de Jesus, porque Deus é Jesus, Jesus é Deus. Algumas pessoas falam assim: não, mas eu gosto mais de Jesus, porque ele não castiga, ele só perdoa. Lá no Velho Testamento, Deus era castigador. Bobagem, eles são a mesma pessoa. Você poderia dizer muito bem, biblicamente, inclusive teologicamente, dizer que aquela mão que apareceu para Belsazar era a mão de Jesus, porque ali ele estava agindo como Deus, como juiz. Agora, essa mulher está diante do mesmo Deus, só que esse Deus agora se fez homem e veio ao mundo para salvar, para dar perdão dos pecados. Entendemos? Entendemos bem isso? É o mesmo Deus, em funções diferentes. Porque esse Deus olhou para a humanidade e falou: olha, se eu colocar a humanidade na balança, não escapa um. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele olhou para o lado, olhou, a Bíblia diz que Deus procurou, não achou nenhum justo, nenhum sequer. Tudo pecador, como eu e você. Tudo punha na balança, o negócio ficava desse jeito. O débito ia lá embaixo. A balança pesava contra nós. O próprio Deus, o Criador do universo, o Criador da humanidade, ele então deliberou e resolveu se fazer homem, e ele se fez homem em Jesus. É o mesmo Deus. E agora esse Deus, o mesmo Deus que disse para Belsazar:
que ela merecia? Pode falar. De acordo com a Bíblia, o que ela merecia? Ela merecia a morte. A exemplo de Belsazar, ela merecia a morte. Isso não pode ser negado. Mas agora ela está diante de Jesus, o Salvador. A sorte dessa mulher é a mesma sorte que temos nós, que cremos no Evangelho e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós vamos para o céu e nós vamos escapar do inferno, não é porque nós merecemos o céu, não. Nós vamos escapar do inferno e nós vamos para o céu, com certeza, é porque nós encontramos, a exemplo dessa mulher, um dia eu e você tivemos um encontro pessoal com Jesus, e Ele pagou pelos meus pecados. Por isso nós dizemos, a minha sorte, a nossa sorte é Jesus. Por isso que Paulo diz, olha, é verdade, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se tem algum membro da igreja que pensando que vai para o céu porque merece, pode tirar o cavalinho da chuva. Você só vai entrar no céu porque Jesus perdoou seu pecado, porque Ele pagou um preço altíssimo lá na cruz do Calvário. O próprio Deus se fez homem para morrer na cruz que era minha e que era sua. Olha a situação daquela mulher. Imagina, irmãos e amigos, a mulher naquela época era desprezada, era tratada como escória, não tinha valor, não é? Agora aquela mulher adúltera, impura, cheia de pecados, ela está diante do Deus Santo, Todo-Poderoso, mas que agora veio ao mundo para ser salvo. E é interessante que Jesus pergunta para ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém. Eu pensei que ia morrer apedrejado hoje, em outras palavras, eu pensei que hoje eu ia receber o meu salário, que o salário do pecado é morte, e aquela mulher merecia morrer, como eu e você. Lembra sempre disso, como eu e você. E Jesus então diz para aquela mulher, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Muda de vida. Muda de vida. Eu vou perdoar os seus pecados, vou garantir a sua entrada no céu e você vai mudar de vida. Essa é a experiência do povo de Deus. Encontra com Jesus, tem os seus pecados perdoados, tem a sua alma lavada pelo sangue de Jesus e muda de vida. A Bíblia, o apóstolo Paulo ensina no Novo Testamento que lá no céu nós vamos encontrar todo tipo de pecador, mas pecador perdoado. Nós vamos encontrar lá no céu muitas ex-prostitutas. Nós vamos encontrar lá no céu muitos ex-ladrões, muitos ex-corruptos, muitos ex-viciados, muitos pecadores convertidos, que lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, quando Paulo diz, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ele está querendo dizer que Jesus Cristo veio ao mundo para que Ele mudasse a nossa sorte, para que Ele nos desse perdão para os nossos pecados. E agora, lá no mundo espiritual, você sabe o que acontece na balança
com aqueles que creem no nome de Jesus, aqui estão os meus pecados. E eles continuam pesando muito. E eles pesam, não deixam de pesar. Só que agora, a meu favor, está Jesus. E quando Deus coloca Jesus na balança, a balança começa a ser equilibrada. E quando Deus se lembra do sacrifício do seu filho, eu passo a ter crédito em nome de Jesus diante de Deus, por causa dos méritos de Jesus Cristo. A minha dívida com Deus foi paga pelo seu próprio Filho. Ele deu o seu único Filho para nos resgatar da condenação eterna. Essa mulher não merecia morrer, merecia, mas ela se encontrou com Jesus e ela foi perdoada por Ele. Ela foi perdoada por Ele. Paulo, escrevendo ainda no capítulo 5, Romanos 5, versículo 20 vai dizer, capítulo 5, versículo 20 vai dizer: onde o pecado abundou, e aquela mulher abundou o pecado, ele vai dizer: superabundou a graça. Onde o pecado fez um estrago grande, a graça de Deus foi maior ainda. E é por isso que nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não se trata de ter uma religião, não se trata de só buscar a Deus por buscar. Jesus Cristo significa a única alternativa do pecador para se salvar da condenação. Essa é a história da salvação. Todos são pecadores, todos merecem a morte, mas Deus resolveu salvar a humanidade por amor. O próprio João disse: olha, ele sem palavras, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, de uma maneira que eu não sei como, que ele deu seu Filho único, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa noite, eu e você temos a oportunidade de escolher, e a maioria aqui já fez a sua escolha, mas existem pessoas aqui nessa noite que precisam ainda, e têm a oportunidade nessa noite de escolher entre continuar sob a condenação do pecado e crer em Jesus, para que seus pecados sejam perdoados definitivamente por Ele, e ter os seus nomes escritos no livro da vida, e que você possa morar e experimentar a vida eterna garantida por Jesus. Paulo está dizendo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu gostaria que agora a igreja estivesse orando. Aqueles que sabem que isso é absolutamente verdade, vamos baixar suas cabeças agora, vamos orar. Eu queria, em nome de Jesus, dar a oportunidade para você que nos visita nessa noite, você que ainda nunca confessou os seus pecados para Jesus, nunca disse: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que pelos meus merecimentos eu não posso entrar no céu, eu não posso entrar no céu, mas eu creio na sua palavra. Eu não mereço entrar no céu, mas eu preciso entrar no céu, e eu quero entregar a minha vida para o Senhor nessa noite. Eu gostaria de dar a oportunidade para você, se você crê dessa maneira, e no seu coração você está fazendo essa oração, levante sua mão. Nós queremos orar por você nessa noite. Nós queremos te apresentar a Deus. O próprio Deus se fez homem, se fez carne, foi crucificado, derramou a última gota de sangue
para perdoar os seus pecados e te levar para o céu. E Ele se tornou a única alternativa que eu e você temos de escapar da condenação eterna. O rei Belsazar esperava tudo, menos que naquela noite, uma noite de festa no palácio, a morte iria aparecer para ele. Aqueles jovens que estavam naquela boate nessa noite, eles esperavam tudo, menos que a morte os visitasse e de maneira tão violenta como aconteceu. Isso pode acontecer com qualquer um. Para morrer basta estar vivo. E nós precisamos nos preparar para encontrar com Deus enquanto nós temos vida. Por isso nós precisamos fazer isso hoje. Deixar para o domingo que vem já é perigoso. Quantos dessa noite acreditam nessa palavra? Com a ajuda do Espírito Santo, creem em Jesus e querem confessá-lo como o único e suficiente Salvador das suas vidas? A igreja continua orando. Quantos dessa noite gostariam de mudar o seu destino eterno, o destino eterno da sua alma? Deus abençoe aquele jovem. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Quem mais gostaria de aceitar Jesus nessa noite? Quantos mais? É urgente que você faça isso, porque senão o dia que você receberá a notícia de que você vai partir dessa vida, os seus lombos vão tremer como tremeram os lombos do rei Belsazar. Os seus joelhos vão bater um no outro de medo da morte. Quem tem Jesus não tem medo da morte. Ele sabe que a morte é apenas uma passagem. Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, ele vai deixar esse corpo e vai acordar na eternidade ao lado de Jesus para todo sempre. Um jovem está aceitando Jesus, mas tem mais pessoas nessa noite que precisam fazer isso. Eu quero insistir um pouco mais com você, porque a sua alma, ela é muito preciosa. Ela custou o sangue de Jesus. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te salvar. Ele te trouxe essa noite aqui para mudar as suas sortes. Ele não trouxe você aqui apenas para você ter uma religião, apenas para você fazer parte da igreja. Nada disso. Ele trouxe a todos nessa noite para saber que Ele é a única esperança da humanidade e que Ele deseja escrever o seu nome no livro da vida. Enquanto essa música está tocando ao seu coração, entregue a sua vida para Jesus. Aceita Jesus nessa hora, não porque Ele precisa de você, não, mas porque eu e você precisamos dele desesperadamente. Hoje Deus está colocando diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus deseja que você faça opção pela vida para o seu